Agradecemos a Ti, ó Deus, pelos nossos filhos, são herança do Senhor para as nossas vidas. Pedimos, Pai, que a boa mão do Senhor repouse sobre as suas vidas, que o Senhor lhes dê saúde e paz, que eles cresçam no temor do Senhor, que o Senhor os guarde dos males desse mundo, que o Senhor os dirija nas suas escolhas, que o Senhor abençoe também aqueles que vão ministrar a palavra na linguagem própria para eles. Também te agradecemos, porque o Senhor nos dá o privilégio de devolver ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos tem dado. Agradecemos porque não tem faltado pão na nossa mesa, o Senhor tem sido a fonte da nossa provisão. Continua também com a mão estendida sobre os nossos lares, lembra daqueles que têm passado por lutas e dificuldades. E agora, Senhor, diante da Tua palavra, também pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa compreensão. Nós vamos ler o texto sagrado, que ele fale aos nossos corações e que o Teu próprio Espírito aplique aquilo que nós precisamos ouvir. Assim nós oramos, confiando que é esse o Teu querer, que essa é a Tua boa vontade, em nome de Jesus. Amém. Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 15, do verso 16 ao verso 20, crucificado. Eu vou ler mais uma vez o verso 17, que diz assim: vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Até aqui, meus irmãos. Meu querido irmão, eu tenho certeza que você já viveu a experiência da rejeição em algum momento da sua vida, em algum grau. Você sabe o que é ser rejeitado, você sabe o que é ser preterido, você sabe o que é ser desprezado. Essa é uma experiência universal. Nós temos as nossas primeiras experiências de rejeição logo cedo, e é interessante que isso aconteça, que os nossos filhos comecem a perceber que eles não são reis, que eles não são o centro do universo, que o mundo não orbita em torno da vontade, do querer deles. Então, de vez em quando nós precisamos deixá-los de lado, de vez em quando nós precisamos frustrá-los, de vez em quando eles precisam sentir aquele doce amargo da rejeição, para que comecem a equilibrar a compreensão de quem eles são e do mundo ao redor deles. Mas quando nós avançamos um pouco mais, você vai lembrar da sua primeira rejeição, quem sabe na escola, aquela professora que você admirava, que era o amor da sua vida, que você se encantou, ou aquela menina da escola, aquela garota, aquele garoto, que você achava que ia ser o homem da sua vida, ou a mulher da sua vida, e você recebeu um belo não. Ela desprezou, ela nem olhava para você. Quem sabe você era feinho, né? Meio desengonçado. Hoje, quando você se olha no espelho, você diz assim: olha aí o que ela perdeu. Como dizia o sábio filósofo baiano, a fila andou. Aquela primeira experiência, e aí você chorou, mas passou. Na semana seguinte, eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu inventei que estava namorando uma menina, assim, mas ela namorava em São Paulo, em São Vicente, eu morava em Aracaju, e a gente se viu uma vez só, e disse: vamos trocar carta? Vamos trocar correspondência. Nunca dei um beijo nessa menina, e trocamos correspondência um ano. Minha irmã fazia a correspondência e eu copiava, mandava assim. Depois de um ano ela mandou uma carta lá e disse: estou trocando, conheci uma pessoa mais velha e tal, e essa menina era fogosa pra caramba, né? Assim, 12 anos ele conhecia uma pessoa mais velha,
e decidiu acabar o namoro. Fiquei triste aquele dia, mas no dia seguinte fui jogar bola e esqueci. Passa fácil, né? Passa fácil. Na adolescência esse negócio é mais complicado, no início da juventude. E aí você se apaixonou por alguém, e esse alguém também achou que tinha coisa melhor do que você. E aí veio a rejeição. Mas agora já era diferente. Agora você sofreu um pouco mais. Você achava que estava perdendo a mulher da sua vida, ou o homem da sua vida. Até que o tempo andou e você está aí casado, casada, muito provavelmente não é com essa pessoa, e viu que as coisas fluíram e que aquela rejeição não era tão dolorida assim. Hoje nós damos risadas, hoje nós contamos isso de forma quase como uma anedota, mas há outros graus de rejeições que a gente não consegue esquecer tão facilmente, que não se apaga da alma com tanta facilidade. Quantas pessoas eu atendo, quantas pessoas que vão para o aconselhamento pastoral, que vivem uma experiência presente e ali dispara um certo grau de ansiedade, de desconforto emocional, e quando a gente começa a conversar e vai procurar saber um pouco da história, a gente vai ver que essa pessoa sofreu a rejeição lá no seu ambiente familiar, e aquela rejeição de pessoas a quem ela tanto amou, e pessoas que estavam ali na sua vida para oferecer segurança, guarida, aquela rejeição marcou e deformou aquela alma e aquelas emoções de tal maneira que um sentimento de insegurança, de desvalia, acompanhou aquela vida durante anos, e basta que ela viva uma experiência em que ela fará uma conexão com aquela experiência passada para ser o gatilho de crises de ansiedade, de fobia, ou mesmo de depressão e de tantos outros transtornos emocionais. A experiência da rejeição com pessoas que verdadeiramente deveriam nos amar, mas não nos amaram. Pessoas que deveriam nos proteger, mas não nos protegeram. Pessoas que foram postas ali para forjar a nossa personalidade, mas acabaram por algumas circunstâncias nos dando a rejeição, virando as costas. Isso maculou, manchou e deformou as almas por muito tempo. A experiência da rejeição é uma experiência muito dolorida. Se você se identificou com algo que eu estou falando, você sabe o quanto ela dói. Você sabe o quanto ela impacta a vida para muitos e muitos anos lá na frente. E ninguém quer ser rejeitado. O texto que nós acabamos de ler do Evangelho de Marcos fala sobre o auge da rejeição de Cristo pelos homens a quem Ele veio dar a vida. E para mim, o que é mais emblemático, simbólico nessa experiência, é justamente aquela coroa de espinhos que aqueles homens colocam em Jesus Cristo. Os espinhos eram espinhos muito grandes, provavelmente do tamanho do meu dedo. E eles não eram colocados e nem foram colocados de forma muito delicada. Eles foram cravados na cabeça de Jesus. Eles penetraram a carne, tocaram no crânio. Deve ter sido uma dor muito grande. Quem já se cortou, quem já se feriu, sabe que a dor é lancinante, né? Quem já botou o dedo no copo do liquidificador, com o liquidificador funcionando, deve ter sentido algo parecido. Mas eu asseguro, meus irmãos, que a dor que Jesus sentiu foi muito maior, não pelos cravos que feriram a sua carne, pelos espinhos que feriram a sua carne, mas pelo espinho que feriu a sua alma.
Gênesis 3,18 diz assim: Deus falando a Adão e Eva, visto que Adão e a Eva que estavam ao lado dele, atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Maldita é a terra, com fadiga você viverá todos os dias da tua terra. Ela, como sinal dessa maldição, ela, como sinal da rejeição que você praticou contra Deus, ela te rejeitará. Ela produzirá espinhos, cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. Meus irmãos, quando o mundo foi criado, a natureza, as ervas do campo, elas não tinham espinhos. O texto sagrado diz que é só depois do pecado que ela começa a produzir cardos e abrolhos, espinhos. E o sinal do espinho ali era dessa animosidade que ao longo da história o homem iria viver em relação ao seu semelhante, em relação a toda a criação. A criação rejeitou a Deus, Deus agora expulsa o homem do jardim e manda ele viver com o suor do seu trabalho. Mas Adão rejeita e Deus expulsa. E agora haveria uma animosidade entre esse homem e a criação. E essa criação, para se defender da rejeição do homem, passa então a produzir espinhos. E é com espinhos que Jesus é coroado. Aquela coroa de espinhos era a coroa da rejeição da humanidade. Aqueles espinhos, muito mais do que causar a dor no corpo de Jesus, causaram dor na alma, porque aquela coroa de espinhos, a coroa de rejeição, era a coroa da minha rejeição por Deus, a coroa da tua rejeição por Deus, é a coroa da rejeição da humanidade por Deus, era a coroa dos homens a quem Jesus veio dar a vida, que estavam pagando o bem de Jesus com rejeição, estavam virando as costas a Jesus. E toda aquela rejeição que levou Cristo à cruz, ela é simbolizada nessa coroa, o escárnio do homem, porque aquela coroa de espinhos foi dada para escarnecer. Salve, rei dos judeus. Eles não criam naquilo, eles estavam zombando. Ali, naquela coroa, estava a minha rejeição e a tua rejeição a Deus. E Jesus sabia o que era sofrer rejeição. Jesus experimentou a rejeição da humanidade, porque ele veio morrer. Jesus experimenta a rejeição da liderança religiosa da época, mas Jesus também experimentou rejeição, conforme João 7,5, da sua família. A sua família não cria no seu ministério. Você vai abrir depois e vai ver. Os seus irmãos não criam, fossem irmãos mesmo, fossem primos, a sua família não cria. Ele foi rejeitado pelos seus, mas não parou por aí. Aquela coroa também era a coroa que os discípulos estavam pondo nele, porque os discípulos também rejeitaram Jesus. Não foi só Pedro que fugiu, todos fugiram. Mas Jesus suportou também a minha rejeição e a tua rejeição. No entanto, o mais maravilhoso do texto é que, tendo recebido uma coroa de rejeição, ele não permitiu que aquela coroa, que aqueles espinhos
permanecessem cravados na sua alma. Ele não permitiu que aquela rejeição determinasse a sua conduta até o cumprimento do propósito que Deus havia estabelecido. Jesus encarou aquela rejeição de uma maneira que nós precisamos pensar para experimentarmos cura interior. Jesus experimentou a sua coroa de rejeição de uma forma tão sublime e maravilhosa que fica para nós como uma maneira de nós tratarmos também os nossos traumas, as nossas rejeições, as nossas culpas não resolvidas, aquelas situações do nosso passado que nós pensávamos que se jogássemos para debaixo do tapete iria ficar ali e não iria causar dano nenhum, mas causa dano, se arrasta. Aquelas portas que estão abertas, que não foram fechadas, aquelas situações que não estão resolvidas e que teimam em conduzir o nosso modo de ser hoje. Porque não se enganem, essas rejeições, essas culpas, esses traumas, essas dores, esses espinhos na alma que um dia foram cravados na nossa alma no passado e que nós não os tiramos, que nós não tratamos, ele não vai ficar ali sem ser percebido, ele vai se manifestar em algum momento, de alguma forma. A forma como Jesus lidou com a rejeição ensina para nós como nós devemos lidar com as rejeições da vida, se nós quisermos continuar no processo de crescimento e amadurecimento espiritual. E o texto nos dá algumas lições, alguns sinais que nós precisamos tomar para termos as nossas almas curadas. Já pararam para pensar quantos entregam a sua vida a Cristo, o reconhecem como Senhor e Salvador, mas a despeito disso não sabem o que é ter vida plena e abundante, vivem uma vida miserável, vivem uma vida aquém daquilo que Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E quando Jesus fala isso, ele não fala apenas da perspectiva de uma eternidade futura. Quando você nasce de novo, Jesus inaugura a eternidade para você. Portanto, vida plena e abundante é já para ser vivida aqui. Não é à toa que nas bem-aventuranças Jesus vai falar, por exemplo, de que aqueles que fossem perseguidos em nome dele seriam felizes, não na morte, mas felizes mesmo no meio da perseguição. Então tem que ter algum segredo, tem que ter algo. Como é possível receber espinhos tão duros nas nossas emoções e mesmo assim termos vida plena e abundante? Como é possível receber espinhos que penetram no mais profundo da nossa alma e mesmo assim gozar disso que Jesus falou, para o que ele veio entregar a sua vida? Mas muitos seguem a Jesus, servem a Jesus, mas não conseguem viver essa vida. Passa ano após ano com espinhos cravados na sua alma, vivendo muito aquém daquilo que Jesus veio dizer. E a primeira lição que Jesus nos dá nesse texto, para nós tratarmos as nossas rejeições, esses espinhos na nossa alma, é que nós precisamos manter a fé, mesmo quando a rejeição vier. Jesus recebe toda aquela rejeição. Se nós estivéssemos acompanhando aquela história, como os discípulos acompanharam, muito certamente nós faríamos a leitura que os discípulos fizeram. A rejeição pôs por água abaixo o plano de Jesus. A rejeição frustrou o plano. Ele veio para ser rei, mas estava morrendo numa cruz. E foi por essa intenção que eles voltam para as redes, eles voltam para as suas vidas anteriores, feridos, magoados, decepcionados, frustrados, porque eles achavam que
toda aquela expectativa não deu em nada. Eles achavam, mas Jesus tinha certeza de que não. A rejeição dos homens não frustraria o propósito que Deus havia estabelecido para Jesus, por meio de Jesus. A frustração, a rejeição, a coroa de espinhos não era a palavra final na vida de Jesus e não o desviaria da trajetória que o Pai havia estabelecido para ele. A fé de Jesus, a despeito do sofrimento, da dor, da rejeição que ele sente, a ponto de clamar: Deus meu, por que me desamparaste? A fé permaneceu firme, porque ainda que ele estivesse se sentindo rejeitado, desamparado, ainda assim ele orou, ainda assim ele continuou falando com Deus, ainda assim ele continuou pondo o seu lamento, ainda assim ele continuou dizendo que o espinho estava doendo, mas ele não deu as costas, ele não permitiu que aquilo desviasse, porque ele mantinha a sua fé no Senhor. Ele sabia que Deus tinha um plano divino com aquilo. Ontem nós tivemos aqui uma tarde, final de tarde, início de noite, uma festa da primavera, e a Palma iniciou falando sobre a primavera e fez aquela analogia perfeita da primavera da vida, que é o ressurgir, o florescer. Mas o que é que antecede a ela? O que é que antecede? Palma falou ontem. Palma falou do inverno, os invernos da vida. Jesus vivia o seu inverno ali, mas ele não deixou de crer que depois do inverno a primavera viria, que haveria florescimento de vida. Meus irmãos, ninguém está vacinado contra a rejeição, ninguém está vacinado contra os invernos da vida, ninguém está vacinado contra essas dores lancinantes da alma, contra as rejeições, contra as amarguras, contra as traições, contra as palavras mal faladas. Ninguém está. No entanto, nenhuma dessa experiência pode nos desviar da fé, da certeza de que Deus governa e que o projeto dele para as nossas vidas não pode ser desviado. Deus tem um plano para nós, independente das circunstâncias que nós passamos. A nossa fé não pode diminuir com a rejeição. Ela tem que se fortalecer no meio dela. Mantenha a fé. A rejeição não diz o que você é. Você é aquilo que Deus disse que você é. O seu valor não está naquilo que a pessoa a quem você se devotou, se devota, diz sobre você. O seu valor está naquilo que Deus estabeleceu na tua vida. Você tem valor. E aqui não adianta vir com aquele negócio, presbiteriano de boa cepa é um lixo mesmo, tem que dizer assim, eu sou um depravado totalmente, né? Tem uns crentes, uns pastores que gostam disso. Não, porque não, tem até uma música, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Lá na nossa antiga igreja, o pastor era músico e a gente alterou essa letra. Não é tudo que há dentro de mim que necessita. Aí a gente cantava assim, porque tudo que há de mal em mim necessita ser mudado, Senhor. Porque você tem coisas boas, sobretudo se você tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, já foi regenerado. Não é tudo que precisa ser mudado. A depravação total que nós cremos como doutrina básica da fé reformada é o fato de que em nós não haverá nada que nos incline para as coisas boas de Deus. Nós vamos nos inclinar sempre para o que é mal, mas a partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, tem o divino dentro de você. Como é que você pode ser considerado um lixo se Deus habita em você?
O seu valor não é naquilo que a pessoa a quem você se devota dá para você. O seu valor é aquilo que Deus estabeleceu por você. O seu filho morto numa cruz é o seu valor. Nós cantamos aqui: eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Esse nunca, na verdade, não é a negação, é assim: eu sei o quanto foi caro o preço do meu pecado na cruz. É impagável. Você custou todo o sangue de Cristo. Você não pode se subordinar, se escravizar por aquilo que alguém diz sobre você, e a ponto de uma palavra de rejeição desarma você. Você absorve aquilo: eu sou um lixo mesmo. A nossa devoção a Cristo, nem ao marido, nem à esposa, nem a um filho, porque marido, esposa e filhos também rejeitam, mas o Senhor nunca rejeitará. Porque marido, esposa e filhos nos dão, dependendo da circunstância, um valor que não é de fato aquele valor que nós merecemos. A sua esposa te ama muito, te trata com carinho, mas irrite ela para ver o que é que ela vai dizer sobre você. Naquele momento você não vale nada. E vice-versa. Só que nós homens somos mais contidos em relação a isso. Então, ainda assim, com todo amor que elas nos devotam, que nós as devotamos, ainda assim, nós oscilamos, mas Deus não oscila. Ele te amou e te ama. O amor dele por você amanhã não vai diminuir e nem vai aumentar. Não há nada que você faça que acrescente a ele amor, mas, e nem que retire. Ele te ama. Tiago diz: porque nele não há sombra nem variação de mudança. Mantenha a fé. O teu valor está naquilo que Deus estabeleceu para comprar você. Você é valioso. Mesmo que você tenha sido rejeitado pelo seu pai lá no passado, mesmo que você tenha ouvido palavras duras para uma criança ouvir, mesmo que você tenha traído por alguém a quem você muito amou, mantenha a fé. Deus está contigo. No teu coração há precioso valor. E não deixe que a rejeição desvie você, nem determine o seu caráter, nem diga como você tem que agir e reagir. Jesus manteve a fé. Mas para que essa fé fosse mantida continuamente, Jesus nos dá uma outra lição. Para que a rejeição não diga o que eu sou, nem determine o que eu faço, nós precisamos perdoar e amar. O que é que Jesus ora na cruz quando vê todos aqueles que zombaram dele, quando vê todos aqueles que escarneceram dele? O que é que Jesus ora? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele orou por todos aqueles que o rejeitaram. Ele orou pelos soldados que puseram a coroa de espinhos na cabeça dele. Jesus não continuaria sua trajetória levando ressentimento e amargura na alma, porque isso faria dele um pecador. Mas mesmo por aqueles que colocaram aquelas espinhas, aqueles espinhos de rejeição, mesmo por aqueles que escarneceram dele, ele orou e perdoou. O perdão é curativo. O perdão é terapêutico. E a ciência já diz isso. A psicologia já fala sobre isso. Quantas e quantas enfermidades são somatizadas por questões não resolvidas, por falta de perdão, por ressentimento, por amargura, por situações que nós insistimos em carregar na nossa alma, direitos que foram feridos e nós dizemos assim: é meu direito, eu fui o ofendido, eu não vou perdoar, eu vou levar isso. E aí, como eu já falei algumas vezes, quando nós não perdoamos, é como se nós tivéssemos tomado veneno para querer matar o outro. Eu tomo veneno na intenção do outro, mas
quem morre sou eu. A falta do perdão é isso. A falta do perdão vai gerar ressentimento, vai gerar raiz de amargura, vai gerar doença física, mas muito mais do que isso, gera doença espiritual. E não esqueça, meu irmão, que quando Jesus diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, Ele está falando por mim e por você também, porque aquela rejeição foi a minha e a tua. Naqueles espinhos estavam os nossos pecados, estava o pior da humanidade, estava a nossa zombaria. Jesus nos ensinou a perdoar aqueles que o rejeitaram. O perdão é libertador. Não há cura interior, não há libertação quando não há perdão. Porque a proporção da dispensação da graça de Deus sobre a minha vida e a sua é a proporção da dispensação da graça do perdão que nós ministramos sobre o outro. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso? No final do Pai Nosso. Senhor, me trate com o mesmo cuidado, com o mesmo amor, com a mesma graça, com o mesmo perdão que eu devolvo a quem me ofende. Ou seja, se você diz assim: eu não perdoo, você está retendo o perdão de Deus na sua vida. É o que a Bíblia está dizendo, é a interpretação clara da Bíblia. Por isso a falta de perdão adoece o corpo, adoece a alma. Se você arrasta espinhos de palavras ouvidas, de situações mal vividas, não tem jeito de experimentar cura interior e libertação se você hoje não decidir que vai obedecer a palavra de Deus e vai lançar perdão sobre estes que te ofenderam. Se essa pessoa estiver viva, você ainda tem a chance de verbalizar isso. E eu sei que não é fácil. Não é fácil perdoar. Não é um sentimento que vai brotar naturalmente. Porque todos nós somos filhos de Adão. Todos nós temos a inclinação que Paulo diz que está para a morte. Por isso que o perdão é ordem. E a gente não vai ficar ponderando. Bem, Senhor, apresentando então os meus argumentos aqui, nós somos mestres, fazemos uma relação dos motivos pelos quais eu não devo perdoar fulano, cicrano ou beltrano. Jesus não está disposto a ouvir o meu argumento, o teu argumento. Perdão é ordem, cumpra-se. Nós sabemos bem, é preciso perdoar, mas perdoar de verdade, se dispor a confessar a falta de perdão, mesmo quando você é o ofendido, e se dispor a dar um passo na direção do perdão prático, verbalizando, sinalizando que você baixou a guarda, bandeira branca, vamos dar prosseguimento à vida. Não estou falando aqui que agora as coisas vão ter que ser como eram antes, vamos aqui então, éramos amigos, vamos continuar naquela mesma amizade. Não necessariamente. Perdão não é reconciliação, são coisas distintas. O perdão é unilateral, a reconciliação é bilateral. Esaú e Jacó é um exemplo de que houve perdão, mas que não houve reconciliação. Eles se amaram, se abraçaram, choraram juntos. Esaú não quis mais matar Jacó, Jacó não deu mais golpe em Esaú, mas quando Esaú disse: então vamos, meu querido irmão, vamos junto, Jacó disse: não, vá na frente, eu fico para trás, e vou no passo do gado e da criança, eu vou agora no meu ritmo. Sabe por quê? Porque anos depois, a nossa vida não tem mais como conciliar. Tenho muitos filhos, um rebanho grande, você também, os interesses são distintos, não dá mais para reconciliar, mas eles se perdoaram. Então o que eu estou falando aqui é de lançar perdão. O quanto depender de vós, tende paz com os homens. Não é quando, é quanto. É o máximo de esforço que você tiver que empreender. Empreenda. Perdoe. Se essa pessoa já partiu,
já morreu, você não tem mais como verbalizar, faça em oração, não para ela, que não vai ouvir, mas para Deus. Verbalize para Deus: Senhor, eu quero liberar essa pessoa, as palavras que me foram ditas, os sentimentos que foi gerado no meu coração, eu quero liberar, eu preciso perdoar, e eu não estou fazendo porque eu sou bom, Senhor, mas eu estou fazendo simplesmente em obediência. Então amanhã, quando eu lembrar dessa pessoa, que doer de novo, que os mesmos sentimentos nascerem, me ajuda a perdoar de novo amanhã, e assim a gente vai perdoando, até que aquilo vá se tornando um hábito, e aquela ferida que está aberta há anos, se transforme simplesmente numa cicatriz. Mas por fim, Jesus nos ensina um outro caminho para que nós perdoemos. Se você foi rejeitado, busque uma comunidade, busque convívio com os outros. Jesus é rejeitado, ele exerce a sua fé, acreditando que nada estava fora do plano do Pai. Ele perdoa os que o rejeitaram, mas ele vai para a cruz. Ele vive todas as consequências da rejeição. E quando ele ressuscita, qual é a primeira coisa que ele faz? Qual é a primeira coisa que ele faz? Não, ele abriu os olhos. A primeira coisa foi abrir os olhos. Depois disso, ele foi para onde? Para o cenáculo. Ele foi na direção daqueles que o haviam rejeitado. Vai lá, diz para eles que eu estou vivo. E depois ele vai na direção deles. Isso nos ensina muito, porque nós temos aquela tendência de sermos rejeitados, traídos, ofendidos, e vamos dizer assim: os homens me traíram, não confio mais nos homens. Todo homem é malandro, todo homem trai. É tão curioso, eu acho essas expressões assim muito curiosas, porque diz assim: todo homem trai, ou seja, só o homem trai, né? Todo homem trai. Só que eu pergunto sempre: ele trai com quem? É com outra mulher. Então as mulheres traem também. Mas porque eu fui traído, eu não confio mais nos homens. Ou porque eu fui traído, não confio mais nas mulheres. Porque eu fui ferido na igreja, não quero mais congregar. Porque um pastor falou palavras duras, ou fez algo muito errado, não confio mais nos pastores. Jesus foi ao encontro daqueles que o haviam rejeitado. E nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Porque é só com as pessoas, só em comunidade, só em vida coletiva, é que nós vamos saber se de fato estamos dispostos a perdoar, saber se de fato estamos ali para cumprir um propósito divino. Nós precisamos buscar as pessoas, nós precisamos viver, ainda que os homens nos traiam. Nós precisamos da santa comunhão. Precisamos, não podemos abrir mão. Jesus foi na direção da comunidade, porque ele sabia que seria bom para ele, mas seria bom para aqueles que estavam recebendo. E assim ele foi tratando o coração de Pedro e tratou o coração dos seus discípulos, a ponto de dizer para aquele que o havia rejeitado: a missão agora está nas tuas mãos, é contigo agora, pastoreia meu rebanho. Diante da rejeição, nós não podemos abrir mão dos homens, não podemos abrir mão da humanidade, não podemos abrir mão da comunidade, não podemos abrir mão da congregação, não podemos abrir mão do convívio, ainda que tenha sido uma grande rejeição. Agora não acredito mais em casamento, vou viver de qualquer jeito. Não, resolva a sua situação. Volte, conviva, se permita ser tratado no convívio com o outro. A relação um com o outro é terapêutica, é curativa e é desafiadora. Não é fácil viver com o outro, mas foi Deus quem disse: não é bom que o homem esteja só. Nós somos criados para a comunidade, nós somos criados para a comunhão.
Nós fomos criados para ali exercitar a nossa fé. Nós somos criados para passarmos por cima das rejeições e continuarmos acreditando na igreja, continuarmos acreditando no outro, continuarmos investindo no outro e buscarmos também cura, terapia no outro. Encontre a comunidade, volte a acreditar na sua família, volte a acreditar nas pessoas, volte a acreditar na sua igreja, se permita ser tratado. Se nós fizermos assim, nós sairemos mais resilientes das rejeições, nós sairemos mais maduros das rejeições, nós sairemos mais firmes das rejeições e não vamos permitir que a rejeição nos desvie do projeto e do propósito de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria te dar a oportunidade de você colocar a sua vida diante do Senhor. Quem sabe você aí calado aos meus olhos, bem arrumadinho, roupa de domingo, de ver Deus, né? De ir para a igreja. Aqui todo mundo é muito perfeito, mas eu não sei o que está dentro do seu coração. Quem sabe você se identificou com essa palavra e há no seu coração muitos espinhos que precisam ser tirados. Então eu quero te dar a chance de você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orar a Deus. Pedir que Deus cure a sua alma, que Deus te dê libertação emocional, cura interior, e que hoje seja, quem sabe, o primeiro dia de uma nova vida, com essas pessoas que te ofenderam, ou uma vida agora sem amarras, fechando gavetas e portas que estão abertas no passado. Tenha um tempo de oração, nós vamos orar. Enquanto eu estiver orando, você coloca a sua vida diante do Senhor. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe a forma como essa palavra encontrou espaço em cada coração individualmente. O Senhor sabe se essas palavras desenterraram, Senhor, palavras, sensações, sentimentos, e nos permitiu enxergar amargura, ódio, mágoa, que estavam tão guardadinhas e sepultadas ali, mas ainda estão vivas. Nós pedimos ao Deus amado que pela luz do Teu Espírito o Senhor traga isso à tona agora, e que pela luz do Teu próprio Espírito o Senhor ajude este irmão, esta irmã a perdoar, a ser curado, a ser tratado, a experimentar cura interior. Que o Senhor possa alcançá-lo agora, Deus, de uma maneira que ele saia daqui com coragem para simplesmente verbalizar este perdão, sem argumentos, sem explicações, simplesmente verbalizar em obediência ao Senhor. Ó Deus, dispensa sobre as nossas vidas o bálsamo do Senhor que cura, e que haja cura nesta noite e neste lugar. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Te pedimos também, ó Deus, que nos reserve uma semana de bênçãos e de paz, que nos dirija em nossas atividades, em nossas decisões, e nos guarde dos males deste mundo, em nome de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e as bênçãos do Espírito Santo de Deus repousem sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares, sobre todo aquele que espera a volta do Senhor